O Felipe, ele tá, inclusive, agora, gente, falando com vocês direto de Las Vegas. Olha só, isso que é compromisso com a Semana Bean Experts. Você tá reclamando de abrir mão da cerveja no sábado, o Felipe tá abrindo mão de estar batendo perna em Las Vegas. Ele tá lá, ele foi lá a trabalho, por mais que eu esteja brincando, falando que ele podia estar batendo perna, ele foi lá a trabalho. Ele foi na conferência da Graphisoft, então no final a gente pode até perguntar para ele as novidades aí. Ele também foi em uma outra conferência. Qual conferência que foi, Felipe? Eu fui no EAA, no Instituto dos Arquitetos Americanos, né? Mas eu estava gravando o curso de norma de desempenho aqui, eu estou fazendo um curso sobre norma de desempenho, então eu não estava. Hoje eu tirei um dia para trabalhar. Estranho, né? Ser um sábado, mas é que eu fiquei os outros dias passeando, então eu tive o Então, dia aí, para. tá vendo, gente? Isso é compromisso com a Semana Bean Experts. E daí, é o seguinte, não esqueçam, tá? Do acesso ouro. Eu sei que eu já falei, eu sei que tá parecendo chato, mas é que eu não quero que vocês percam essa oportunidade. A venda vai só até amanhã, tá? A gente tem o curso da Ugreen de simulação que o Felipe disponibilizou para vocês conhecerem mais do trabalho deles, tá? Porque eles têm vários cursos super bacanas. A gente tem lá a consultoria com o Décio da Foster, né? Esse bate-papo, esse tira-dúvidas que ele vai fazer exclusivo para o pessoal do Acesso Ouro. Enfim, então não perca essa oportunidade, tá mais barato que pizza, tá no mesmo preço do Netflix. Então o meu conselho é só vai, tá? Só vai lá e compra, porque você não vai se arrepender e não vai ter outra chance, porque a gente não vai abrir isso para venda de novo. A gente não faz isso, tá? É, não importa se você ficou aqui o dia inteiro no chat com a gente. Não tem, o coração é peludo mesmo nessa hora, a gente não abre. E agora, é o seguinte, agora eu vou passar a palavra para o Felipe, para ele se apresentar, para ele apresentar a Ugreen, porque eu adoro os trabalhos que eles desenvolvem. Então, ele vai poder conversar com vocês sobre tudo isso e muito mais. Então, é isso aí, Felipe, assume aí, conversa com o Tá bom. pessoal, tenho certeza que eles vão amar. Beleza, gente. Tranquilo. Eu não consigo ver os espectadores aí, mas eu queria agradecer a presença. Se vocês estão aí no sábado, vocês são pessoas diferenciadas e eu acho que não existe hora para adquirir conhecimento, dia, etc. A gente fica bastante feliz de estar apresentando para vocês em um evento sobre BIM, um pouco fora do nosso escopo, apesar de que a gente usa BIM no escritório e tudo mais, né? A gente usa, na verdade, o ArchiCAD, né? E eu acho que tem algumas coisas bem interessantes para falar sobre sustentabilidade como um ponto de encontro aí com o uso da tecnologia e que a sustentabilidade vem de uma forma mais natural dentro de um processo mesmo, sustentabilidade como um processo. E eu acredito muito nisso, né? Mais do que você falar de sustentabilidade, falar sobre construir bonitinho, você embutir um processo dentro de outro processo que é o BIM e extrair grandes benefícios com isso. Então, nossa apresentação aqui vai ter foco em duas questões, vai ser materiais sustentáveis e eficiência energética. A gente vai pegar um pouco de conforto junto, daria para ampliar para esse lado mais de conforto, mas a gente pegou só esses dois temas só para ampliar um pouco essa discussão, para vocês entenderem a profundidade que isso tem, tá? Ok, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só pegar aqui a apresentação. Ah, tá, beleza. Vou deixar aqui o share screen. Vamos ver aqui. Compartilhei a tela. Vou, legal, vou abrir. Aham. Eu vou ampliar aqui a apresentação agora. Perfeito? Beleza, gente? Então, essa apresentação vai ser sobre minha sustentabilidade. Ficou um tema bem simples, sem nenhuma firula. Eu sou o Felipe Boni, eu sou arquiteto. Esse cara aqui da esquerda, vocês podem perceber que eu estou com a mesma camisa que eu estou apresentando aqui, talvez. Uma camisa azul, arquiteto, Lídia P. A Sami Meira, minha sócia, minha parceira. A gente está. A Ugreen existe desde 2016. A Sami entrou logo na sequência em 2017. A gente vem atacando aí várias frentes juntos aí nessa questão, tá? Então ela tem uma especialização aí também de lead e tudo mais, e na Cradle to Cradle Analyzer, que a gente vai falar um pouco também aqui, e uma parte também sobre, assim, prevenção de crimes com base no design, com base na arquitetura. Então esse é o nosso site, rapidinho, só para mostrar para vocês, a gente tem aqui, né, a gente coloca a ideia de passar a sustentabilidade por inovação, sustentabilidade como um diferencial de carreira.
A gente fala sobre o meio ambiente, logicamente, mas a gente entende que sustentabilidade hoje é um grande diferencial de carreira, muitas pessoas estão crescendo nesse sentido, e a gente gosta de passar esse lado para vocês. É o futuro, tem uma série de estratégias que vocês podem utilizar e colocar no escritório de vocês, na empresa, e estabelecer aí grandes benefícios. A gente tem artigos, vários artigos, a gente já teve alguns artigos falando mais sobre BIM também, para projetos, e também alguns cursos lá. A gente tem cursos atacando diversas frentes, desde quem quer trabalhar com arquitetura mesmo, simulação energética de fachadas, quem quer trabalhar com interiores. A gente abriu ano passado um treinamento de interiores que vem bastante, está sendo bastante procurado, porque esse é um ramo de pessoas que às vezes têm uma carência nesse sentido e está tendo um resultado bem legal. A gente tem sobre certificação, LEED, né, esse tipo de coisa. E tem também, agora eu estou gravando, né, um treinamento sobre nome de desempenho e edificações, que é um tema que por si só, né, dá para falar hora sobre isso, é um tema bastante importante. E aqui são alguns trabalhos, é só para mostrar para vocês, eu peguei 4 empresas que a gente está trabalhando aqui hoje, para mostrar assim, o potencial que tem no mercado sustentável para vocês. Tá? Quando a gente fala em BIM, isso está completamente ligado a cada uma dessas questões que eu vou falar aqui para você. Tá? A empresa da esquerda, a Take, é uma empresa que a gente trabalha com simulação computacional, né? A gente fez um trabalho com eles para atingir um melhor conforto térmico na edificação deles e também saber um pouco sobre a eficiência energética da edificação. O foco principal era conforto e não tanto eficiência energética. Já em CEPA, é um trabalho que a gente faz para a organização assim, do nível de sustentabilidade dos materiais que eles estão, né, utilizando na empresa. Então, a gente está fazendo um processo de declarações ambientais, eu vou falar sobre isso para vocês, o que isso significa e como isso está linkado totalmente ao BIM também. Tá? Grupo Boticário, a gente fez um treinamento. Qual que seria a ideia, né, desse treinamento? A gente mapeou 27 fornecedores do Boticário, um fornece vidro, outro fornece tampinha de perfume, e cada um deles a gente fez um curso sobre energia, água e tudo mais, para que eles possam, cada um deles naquela pontinha do processo, estabelecer processos mais sustentáveis e o Grupo Boticário ser mais sustentável, porque os fornecedores estão contribuindo com isso. E a Macro Investimentos é o motivo de eu estar aqui, né, em Las Vegas, que é uma empresa que a gente trabalha junto aí com uma parceria em projetos, uma espécie de investimento conjunto que todo mundo faz para estabelecer projetos aí de referência. Então, essas são empresas que, só para demonstrar que, né, existe simulação, existe análise de indústria, existem treinamentos e existem projetos, todos com base na sustentabilidade e que usam o BIM como processo final, que a gente acha que é um grande benefício. Aqui são algumas publicações que a gente apareceu, né, Instituto de Arquitetos do Brasil, Procel, Infumani, Exame, ArcDaily, com algumas publicações que a gente tem, tudo gratuito lá que vocês podem acessar também. E aí, a gente vai ter, então, o principal aspecto dessa apresentação, que é sobre materiais sustentáveis e eficiência energética. Essas são as duas bases que a gente vai falar aqui hoje, tá? Aqui eu quero mostrar só para vocês, né, eu estava nesse evento aqui em Las Vegas, do Graphisoft, e a gente começa a perceber cada vez mais que os arquitetos, os escritórios, os grandes escritórios, eles estão cada vez mais linkados a processo BIM para a criatividade de projeto. Alguns de vocês podem ter ouvido falar muito sobre isso, né? Pô, um projeto em BIM é ruim porque ele não é muito, né, a gente não consegue ser muito criativo, fica meio engessado o projeto. Eu fui uma dessas pessoas que falava isso no passado também, tá? Então, meu primeiro trabalho em BIM foi em 2008, com o edifício R3000, um projeto que, né, em BIM, o projeto é bonito, tudo, mas em BIM, o processo em BIM, ele falhou miseravelmente porque não tinham complementares para dar continuidade, né, nesse processo, porque uma coisa é um complementar ele fazer em BIM, outra coisa é ele ser bom em projeto e ser consistente em projeto. Então, os escritórios que eram bons, eles, né, a grande maioria não utilizava, então, assim, não tinha como desenvolver esse projeto, né, de uma forma mais, digamos assim, mais efetiva, né, linkando todas as disciplinas e tudo mais. Então a gente fez a modelagem e basicamente desistiu naquela época porque não tinha como passar daquela fase. E esse já é um projeto de 2013, é um projeto que a gente também não modelou ele, né, em BIM, a gente poderia ter feito isso, mas como os complementares não podiam, né, a gente não tinha como gerenciar os complementares, outra empresa ficou de fazer esse processo, e aí a gente trabalhou na arquitetura. E aqui é uma das coisas que eu acho que é legal mostrar, que é um ponto-chave que é para a gente, né, e vai ser no futuro cada vez mais. A gente viu aqui nesse evento da Graphisoft, a gente viu, sei lá,
pelo menos 5 escritórios assim, usando com bastante precisão esses algoritmos do Grasshopper. Esse foi um código que eu criei na época, projeto de 2013, My Home da construtora Laguna, onde, né, a gente tem todo um código que fez, né, essas curvas no projeto, né, e aí depois essas curvas elas morfavam em lajes, né, que tinham 60 centímetros, era 55, depois virou 60, e a gente ficava regulando aqui para jogar no projeto e gerar essas curvas, né, que tinham um caráter aqui mais estético do que realmente ambiental, né, no projeto, mas aquela ideia de você trabalhar na criatividade e utilizar um processo de pensamento, né, por um algoritmo para fazer isso acontecer. Hoje o Grasshopper é totalmente linkado com o ArchiCAD, então esse processo é muito mais facilitado de você fazer hoje, né? Mas é um código relativamente, sei lá, essa aqui seria uma parte de 5 partes para a gente poder fazer essas formas e ter as variações e tudo mais. Tá? Então, é uma primeira tentativa de chegar num processo criativo por base de algoritmo e linkando com o projeto em BIM que a gente teve. Tá? A partir disso, a gente trabalhou em um outro projeto, eu vou abrir aqui para vocês, antes de falar sobre materiais, que é esse projeto aqui. Tá? A gente tem um projeto em Itajaí, onde a gente trabalhou com essa edificação, onde, né, ele é um projeto que ele foi desenvolvido em ArchiCAD, mas a gente utilizou como plugin para a simulação e para o resultado estético dessa fachada, a gente utilizou o Cephira. O que é o Cephira? O Cephira é um programa de análise energética, onde ele vai dizer exatamente o que está impactando, né, a edificação, tanto no conforto quanto na eficiência energética da edificação. Então, a gente joga no programa, ele vai dizer, olha, a fachada leste, né, está tendo bastante insolação e o principal problema está sendo os vidros. Então, se você melhorar o SHGC do vidro, vou falar um pouco mais sobre isso depois, você vai ter uma edificação mais eficiente energeticamente. E aí você pode ver a fachada leste que está dando maior impacto, por exemplo. Então, a gente vai lá e ajusta a fachada leste nesse sentido. Tá? Então, ele foi desenvolvido em ArchiCAD e a gente jogou para o Revit depois, né, porque o Cephira ele só tem compatibilidade com o Revit e não tinha com o ArchiCAD na época. Então, a gente simulou e fez essas análises. Tá? Então, a gente tem aqui toda a questão da climatologia, né, do projeto, como ele foi realizado, como ele foi pensado, né, na questão do fluxo dos ventos, que o fluxo vem do sul aqui, né, ele vem do sul para o norte, basicamente, né, ele vem nesse sentido, então a gente precisava captar bastante, né, dessa ventilação natural, caso fosse interessante. A gente tem o perfil, né, das temperaturas durante o ano, e aqui uma parte de conforto que a gente deveria estar atingindo, né, na nossa edificação também. Enfim, sol, né? Então, aqui a gente está, o norte está aqui, sol vem daqui, passa para cá, né? Então, a ideia era diminuir, né, a quantidade de paredes nesse lado aqui, para que a gente pudesse ter uma edificação mais, né, enfim, energeticamente mais eficiente. Aqui a gente tem, acho que o principal aspecto que eu queria mostrar para vocês, que é a questão de você trabalhar em um projeto, né, em BIM e poder melhorar os passos da eficiência energética dele. Então, a gente tem um baseline, que é uma edificação em vidro, totalmente em vidro, e a gente faz um raio-x para ver como que está a relação do consumo dele, tá? Então a gente tem aqui, né, a questão do resfriamento do equipamento, e ele está aqui, né, com 13 tons aqui para aquecimento 55, e a gente tem, né, um consumo de energia. Então a gente vai passando, tá, por vários, né, aqui as emissões de gás carbono, né, de CO2, e o payback das estratégias para otimizar essa edificação. Então ela começa com uma caixa de vidro e ela vai evoluindo até chegar no resultado final que a gente, né, aplicou energia renovável e chegou, né, num resultado, numa redução aí aqui 95% do consumo de energia, mas é porque tem energia renovável, né? Porque na verdade na essência a gente conseguiu 59%, não seria 95%. Então a gente passou por várias estratégias, chegando aqui, né, nessa redução de 59% do consumo de energia, utilizando, né, caixas de vidro, utilizando os brises, trabalhando 50 vezes nesses brises aqui, a gente já conseguiu melhorar um pouquinho, né, as questões da edificação. Depois, aqui tem um errinho, tá? Isso aqui, esquece, o fechamento deu um errinho aqui. Peitoris, a gente colocou os peitoris em Shadowbox na edificação. Alguém tocou a porta aqui. We are doing a live event. Sorry. No, do you I will finish in about an hour. Okay, thank you.
Então a gente tem a redução das janelas no oeste, a gente tem o SHGC, né, aqui no vidro, seria SHGC como se fosse fator solar, tá? Só para deixar todo mundo na mesma página, é parecido com o fator solar, o SHGC. O que significa? Vamos dizer assim, você tem um vidro e esse vidro, né, está passando iluminação para dentro, né, de um ambiente, mas ao mesmo tempo passa calor. Então a ideia é que quanto menor o SHGC, a gente vai ter mais eficiência desse vidro, ou seja, vai passar mais luz, né, e vai passar menos calor. Então essa é a relação que a gente tem. Existe também a transmitância, né, é um outro fator importante nos vidros, que é, né, o índice de transmitância solar, quanto maior também você vai poder enxergar mais lá fora. Então, pense assim, né, quanto mais você quer bloquear o sol e mais você quer ver, mais tecnologia você precisa. Então, é por isso que aqui nessa simulação, por exemplo, né, eu fiz com 0.5 e depois eu trabalhei com 0.3 para tentar chegar numa otimização maior, enfim, e aí ter mais custo, né, para poder atingir um benefício. Então, com 0.5 a gente tinha um bom resultado, poderia manter um vidro mais próximo de um padrão de mercado, né, e ter uma boa eficiência, mas com 0.3 a gente atinge mais benefícios e cada uma dessas estratégias tem paybacks, né, e, por exemplo, o Persianas foi uma estratégia que não valia a pena porque tinha um payback muito longo nesse caso, então a gente não utilizou no projeto. E aí, né, você tem a relação da redução do consumo e você tem a questão do conforto. Então, assim, a edificação no estágio inicial dela, nessa caixa de vidro lá em cima, ela tinha esse comportamento durante um dia típico de verão. Então, ela começava aqui nos 20 graus, chegava até os 30 praticamente, e aí descia no final do dia. A gente conseguiu transformar a edificação em algo que, né, aqui o azul seria uma zona de conforto, e a gente está dentro da zona de conforto durante todo o dia no verão. Tá? E no inverno, também o comportamento é parecido, tem uma oscilação grande aqui, a gente conseguiu deixar mais próximo de uma zona de conforto, algo mais próximo de um padrão. Tá? Então, essa é uma questão de análise, né, de sustentabilidade num projeto, isso, né, pode ser feito, né, como a gente fez no caso, foi diretamente no Revit, mas dá para fazer, enfim, tem plugin até para SketchUp disso, para quem, né, quer trabalhar de repente antes de passar para um projeto em BIM, a gente não é o indicado, né, mas é algo que pode ser feito também. Aqui seria a análise da iluminação, a gente tem uma edificação, né, aqui pelo LEED, a gente tem, para análise de iluminação, o critério mais exigente é esse aqui. Esse SDA significa distribuição da iluminação no ambiente e o RCE significa ofuscamento no ambiente. Se tivesse falta de distribuição, teriam pontos pretos. Não tem nesse caso, porque é uma edificação com uma planta pequena, tal, né, mais aberta, então fica mais fácil de ver isso. Mas a gente tem um grande índice de ofuscamento aqui. 86% da planta está toda amarela. Ou seja, na caixa de vidro lá, se a gente tivesse uma caixa de vidro, a gente teria uma planta, né, 100% aberta, teria que ter persiana fechada o dia inteiro para as pessoas poderem ter conforto na edificação. Então, a nossa solução foi, né, manter essa distribuição, que estava muito boa, né, a gente conseguiu manter quase, né, 100%, e 97%, e diminuindo então os pontos de ofuscamento, tem pequenos pontos ainda, né, e que talvez a gente pudesse otimizar um pouquinho mais, mas ficou dentro dos 10%, que é o que o LEED solicita para ganhar pontuação, e aqui, né, acima, 1 ponto no LEED, 2 pontos e 3 pontos, então foi o que a gente conseguiu otimizar. E aqui, mais uma ideia dos projetos, a gente fala sobre as questões de, né, de reduzir demanda de energia, de água, né, e tudo mais no projeto. Isso a gente, né, não seria tanto foco aqui hoje, mas só para vocês darem uma passada, redução de ilha de calor, né, por superfícies aqui, né, mais reflexivas. Isso eu vou fazer um negócio logo depois da live, tá? Eu vou sair na rua e a gente comprou um equipamento de mapeamento de calor, eu vou andar aqui em Las Vegas vendo essas questões aqui, de repente eu faço um vídeo lá especial para o YouTube. Escoamento de águas pluviais também, né, e materiais sustentáveis na essência do projeto. Tá? Só para passar algo para vocês poderem ter essa ideia de como a gente trabalhou no projeto como um todo. Tá? Então, materiais seria isso. Tá? Essa apresentação ela se refere a materiais sustentáveis e eficiência energética. Opa, desculpa, sobre eficiência energética é isso, e materiais sustentáveis, então, vai vir agora na sequência, tá? Então, assim, o que eu quis mostrar para vocês nessa primeira parte, tá? Que eficiência energética, conforto, é tudo uma coisa que caminha junto, e se você consegue colocar isso dentro de um processo, né, e simular e trabalhar com evidências, você consegue ter um projeto criativo e justificado, né, enfim,
pelas evidências que você tem. Então, eu defendo muito essa questão de você achar, né, encontrar essas evidências e não sair criando, né, fazendo abas e coisas lá de projeto, achando que está sendo criativo, mas não tem uma conceituação científica por trás. Então, é isso que a gente trabalha na eGreen, e a gente tem treinamentos sobre isso lá, o Fachadas Sustentáveis é um deles que a gente trabalha dessa forma, tá? A gente vai na cara da pessoa trabalhando na simulação e mostrando como essa coisa acontece. Aqui a gente tem, então, a parte de materiais sustentáveis, e essa é uma parte que a minha sócia Sami, ela atende bastante, né? Ela é a paixão dela, assim, ela adora esse tema, e eu sei alguma coisinha aqui, vou passar para vocês também, tá? Então a gente tem o design convencional, que é onde grande parte das pessoas estão, né? A gente trabalha de uma forma diferenciada, enfim, mas grande parte do mercado trabalha de uma forma convencional e todos acho que querem, né, procuram trabalhar de uma forma mais sustentável e, se possível, regenerativa, né, uma edificação que ainda não apenas seja sustentável, mas que ela promova, né, algo bom, né, para a sociedade como um todo e isso aqui é a nossa utopia, né, de chegar, e algumas edificações, poucas no mundo chegam nesse aspecto aqui, mas é a ideia que a gente chegue um dia. Então, a gente mostra isso para vocês, e aí você pensa, pô, o que isso tem a ver com materiais sustentáveis e o que isso tem a ver com o BIM, tá? Então, a gente colocou aqui como essa utopia, como que a gente pode criar uma arquitetura sustentável e regenerativa, né? E aí, a escolha dos materiais cai muito nesse aspecto, né, da questão regenerativa, né, que é um projeto que não prejudique o meio ambiente, não prejudique as pessoas, não prejudique a sociedade. Então, a gente precisa conhecer os materiais e as propriedades de cada um deles para que a gente consiga fazer, né, uma arquitetura que seja mais colaborativa com o ambiente sem prejudicar tanto, tá? Ao mesmo tempo, tem questão da saúde com a saúde das pessoas, tem relação ao respeito das pessoas também, tá? Então, o material impacta 5 questões específicas. Opa, vou voltar aqui. Recursos naturais, né? Então, enfim, esse é o básico, né? Se você está lá, né, numa pedreira retirando lá a pedra, você vai estar afetando os recursos naturais, né, e vai estar emitindo gases nocivos, dependendo do processo que você estiver utilizando. Vamos dizer que você tem um gesso que vem, né, do Paraná e um gesso que vem do Pernambuco. Logicamente, o gesso que vem do Pernambuco, né, que muito material de gesso vem do Pernambuco, enfim, né, a gente vai estar afetando mais o meio ambiente porque os caminhões vão estar, né, enfim, poluindo para trazer esse gesso para cá. Então, a gente já começa a perceber que materiais, né, não é uma coisa assim estática, né? Um material pode ser sustentável e pode ser menos sustentável dependendo de onde ele seja, né, ele seja trazido, né? Então, é por isso que é difícil dizer quando o material é realmente mais sustentável do que o outro. Existem vários outros aspectos e vocês vão entender isso ainda mais. Terceiro aspecto, eficiência energética, né? Então, uma fábrica que está processando esse material, às vezes ela pode ter uma parte do processo de fabricação que é extremamente, né, consumista no quesito da eficiência energética. Então, isso é uma questão que a gente vai ter que conhecer também. Questão de qualidade de vida do usuário seria a saúde do material. Imagine que o material tem contato com você compra, sei lá, uma calça, né, e essa calça tem um material que pode te dar alergia, algo do tipo, tá? Então, ou pode ser uma mesa, né, que pode prejudicar, enfim, o composto químico que está sobre essa mesa pode prejudicar a pele das pessoas. E última coisa é o dinheiro, né? Também esse material vai impactar, né? Se você compra um material que você espera que ele dure 10 anos e ele dura 2, né, você vai ter aí também uma vida prejudicada, né? Você trabalha, você, né, enfim, exerce suas funções para ganhar um dinheiro e você tem que gastar, né, mais para comprar uma outra coisa, enfim, e você não vive, né, na plenitude aí como a gente gostaria. Arquitetura do mercado, então a gente pensa assim, você está, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui, só um pouquinho. Será que voltou aqui? Tá. Vocês são elo, tá? Vocês são meio do caminho, né? Vocês como arquiteto e engenheiro, entre uma indústria que segue certos padrões, porque ela tem que seguir esses padrões, né? Enfim, ela tem problemas com o mercado, ela tem que, né, ter competitividade e tudo mais, né? Ela tem que se manter num padrão. E aí, né, existe o cliente de vocês que vai exigir, né, uma série de questões, né, que vocês vão ter que, né, enfim, tratar no projeto. A gente sabe que os projetos, né, a construção civil não está na melhor fase, né, no Brasil. E fica difícil você cobrar,
né, de uma indústria, processos sustentáveis, sem você saber direito quais são eles, e aí repassar para o cliente, né, e fazer esse elo, né, de trazer um mercado mais sustentável. Nós somos responsáveis por isso, de propulsionar a indústria. Né? Se vocês aqui, vários são arquitetos, sabem que a indústria vem falar com a gente. Uma marcenaria, né, uma loja que vende sofá, todo mundo vem falar com a gente, tentando conquistar, né, a gente nesse sentido. E vocês podem fazer algo parecido na questão de cobrar da indústria questões sustentáveis para passar para o cliente. Mas a gente sabe que é algo realmente difícil, a gente sabe que, né, dentro do processo de projeto a gente já tem vários complicadores, às vezes trabalhar em BIM já acaba sendo uma coisa que a gente fica pensando, puxa, será que vale a pena trabalhar para esse cliente específico aqui? Não sei. Então eu quero mostrar para vocês uma ideia, tá, que vem crescendo cada vez mais e que a gente acredita fortemente que vai ser uma tendência de mercado e que vai tornar isso tão fácil num certo momento que você vai estar escolhendo seus materiais em BIM e isso vai acontecer automaticamente, tá? E eu vou passar os critérios que você precisa compreender e que isso vai crescer, está crescendo cada vez mais. Eu fui na feira aqui do EAA, o pessoal está comentando cada vez mais sobre isso, está tentando comprovar cada vez mais a sustentabilidade dos seus produtos e vocês vão aprender isso também, tá? Vou compartilhar a tela com vocês de volta. Desculpa, share screen. Ok, compartilhando aqui. Então a gente tem aqui, né, uma ideia, né, dos alimentos, quase que um produto ser quase que um alimento mesmo, tá? Ele é como se ele fosse sei lá, uma bolacha traquinas que você compra a bolacha, você sabe, né, o que tem e o que não tem. Se é bom, né, eu, eu não vou falar sobre a bolacha traquinas porque vai que tem algum representante da bolacha aí, mas eu acho que não é muito saudável. Né? Então, mas a ideia é que você saiba. Primeira coisa, você precisa saber. E aí, a partir do momento que você sabe, você pode fazer escolhas. Agora, não tem como escolher se você não sabe, né? E esse é o principal complicador que a gente tem hoje no mercado. Então, a ideia é que a gente tenha algo mais próximo disso aqui na nossa escolha de materiais. Quando você vai, por exemplo, lá no BIM Object e vai selecionar os materiais que você quer, a ideia é que a gente tenha, né, o preço do material, a gente tenha a beleza do material e tem os critérios sustentáveis para você poder avaliar um e outro com a mesma igualdade e falar, poxa, esse aqui é mais sustentável do que o outro. Então, é dessa forma que a gente imagina que o futuro vai ser. E não está muito longe disso. Aqui nos Estados Unidos está bem grande essa questão, no Brasil está bem pequena ainda, mas a tendência é que cresça cada vez mais. Então, a gente tem 3 critérios principais para análise de materiais sustentáveis. A primeira delas é sobre fabricação. Tá? Eu vou falar sobre 3, vai ser esse primeiro fabricação, na sequência a gente vai ter extração e na última a gente vai ter ingredientes dos materiais. Tá? Isso aqui veio da certificação LEED mesmo, tá? Mas, né, todas as certificações estão utilizando esses critérios hoje. Tá? Não digo todas, mas, sei lá, 90% estão utilizando hoje. Tá? Então, o que significa isso? Declaração ambiental de produto. Significa que todo o processo industrial, né, de um produto, desde, né, a extração do material até chegar na porta, né, da loja que você vai comprar, desculpa, na porta da fábrica, né, para ir para o consumidor, você tem um processo documentado. Então, primeira coisa, você vai documentar, e aí você, né, quando você documenta, você vai poder comparar com outros produtos, e aí talvez né, se você é dono de uma indústria, se o seu produto é pior, você vai tentar otimizar, e esse é o segundo passo. Mas primeiro você precisa saber onde você está para saber para onde você vai, certo? Né? É uma ordem natural das coisas. Aqui tem um exemplo de EPD, né, e o EPD aqui do cimento Votorantim, aqui no caso, é um dos pouquíssimos EPDs que tem no Brasil, esse é um dos primeiros que surgiu. Tá? E cimento é um material sustentável? Né? Enfim, né, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas, né, eles estão documentando, pelo menos, qual é o processo deles. Tá? E é engraçado, né? Vamos falar sobre isso, só para dar um exemplo, né? Dessa questão da sustentabilidade. Vamos dizer que você tem um cimento, né, e você pensa, poxa, o que é mais sustentável, cimento ou bambu? Aí você pensa, puxa, bambu, né? Bambu é um material mais sustentável. Beleza. Mas como que ele é extraído? Né? Ele não é extraído com mão de obra infantil ou mão de obra escrava? Né? E aí você cai num outro aspecto, né, de você olhar o bambu e dizer, ele é sustentável, eu estou fazendo tudo certinho, olha que maravilhosa essa obra aqui, show. Né? Mas por trás desse bambu,
né, existe um processo de desrespeito com uma série de pessoas, né, pessoas ganhando mal. Não estou dizendo que o bambu é assim, tá, gente? Só estou dando um exemplo, tá? Então, por mais que o bambu seja um material sustentável, por ele ser rapidamente renovável, ele tem um ciclo de crescimento de menos de 10 anos e por isso ele é considerado material sustentável, esse critério mudou, né, e as certificações se adaptaram nessa questão, porque antes era assim, bambu sustentável fechou, tá tudo certo. E agora, né, a gente está começando a ver mais tridimensionalidade dos materiais, assim como você tem o projeto, você tem o BIM, que é a informação no modelo, né, e agora você tem a informação dos materiais que compõem, né, esse modelo, e essa é a ideia que a gente quer chegar aqui. Então, o processo de fabricação, né, a gente tem aqui os materiais, o transporte, os processos que ele acontece, e aqui um pouco mais detalhadinho, mostrando como que, né, ele acontece. E aí a gente tem, né, mais um exemplo aqui, mostrando as concentrações, né, do que é utilizado, né, os agregados, areia, água, né, as misturas aí, né, polifuncionais. E na sequência a gente tem as emissões, né, aqui em vários aspectos, tá? Esses aspectos aqui, potencial de aquecimento global, depressão da camada de ozônio, né, tudo aqui descrito certinho para a gente saber exatamente o que ele está emitindo quando, né, ele tem qual que é o processo de fabricação dele. Opa, passou aqui. Então esse é um exemplo de EPD, e aí na sequência a gente tem então a segunda parte, que é sobre a extração de insumos, né? Então, de volta, a extração de insumos é aquela questão do escravo que está, né, lá, a mão de obra escrava quase, né, colhendo bambu, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia aqui, é mostrar que a gente tem processos que respeitam as pessoas, né? O FSC é o mais comum aqui, a gente trouxe ele porque é mais comum, que é o caso da madeira, né? Ele tem, né, processos responsáveis de extração, né? Enfim, aqui estratégia de reflorestamento e tudo mais. E o terceiro seria aí os ingredientes dos materiais. Então, nessa parte aqui, a gente chega, né, na questão da saúde do material e o contato, né, com o ser humano. A gente tem, por exemplo, aqui, um exemplo do Cradle to Cradle. Cradle to Cradle é um exemplo de material com ingredientes aí responsáveis. Então, cada material ele vai ter um nível no Cradle to Cradle. Pode ser platina, ouro, prata, bronze ou básico, tá? E aí, você pode entrar num database do Cradle to Cradle, você pode clicar, né, e você vai ver isso com mais detalhe e você vai ver o nível, né, de sustentabilidade do material de acordo com os critérios do Cradle to Cradle. Então, vamos lá, né, saúde do material, nível platina, né, reutilização, ouro, né, energia renovável, né, e gerenciamento de carbono, ouro, né, a gerenciamento da água aqui, né, seria aí gerenciamento da água, aqui, né, seria, enfim, justiça social, né, ouro, e a certificação geral está ouro. E aí você pode olhar esse elemento aqui, né, aqui no caso seria aí umas portas, né, umas esquadrias, né, dessa fábrica aqui, e você poderia procurar e dizer assim, né, você vai lá no BIM Object, por exemplo, e fala assim, olha, eu quero um material que seja nível platina, como geral, né, e você pode filtrar isso, você vai encontrar nível platina e você talvez nem encontre esse aqui mais. E aí eles vão ter que, né, correr atrás para chegar no nível platina também, né, e melhorar, mas eles sabem exatamente o que eles precisam melhorar, reutilização de materiais, né, e água, etc. Então é dessa forma que a gente pensa nas coisas, tá? Então certificação LEED, estou dando o contexto só do LEED para vocês, tá? Aqui a gente tem outras certificações, mas só para falar sobre o LEED, antes de falar sobre essa, o LEED pede, né, que você utilize materiais de fabricantes, pelo menos, né, 20 materiais de 5 fabricantes, né, que estejam dentro desses critérios, tanto de saúde, quanto, né, de processo de fabricação, quanto de extração de insumos. Então, quanto mais você conseguir materiais que você está documentando, primeira coisa, é dizer onde você está. Se você já está dizendo onde você está, é melhor do que, né, não dizer nada. Então, por mais que esse material, né, não seja tecnicamente sustentável, você dizendo onde você está, você já está em vantagem. E aí depois você pode, né, otimizar e trabalhar nisso como uma estratégia de marketing para a empresa de vocês. Aqui é o Declare, do Living Future, eles até fizeram uma apresentação aí onde eu estou aqui agora, mas eu não pude ir, enfim, né, outros problemas aí. E então o Declare ele funciona tanto para edificações quanto para produtos, tá? Ele é uma certificação bem interessante. O LEED, por exemplo, é só para edificações e o Declare é para produtos, tá? E aí esse é o link, né, que você pode fazer com
o seu projeto em BIM. A ideia é que você naturalmente vai escolher o material e você tenha esses critérios, né, que vão estar ali dentro e você vai poder dizer, olha, esse produto aqui, né, vale a pena e você pode ver isso de uma forma rápida, sem ficar, né, ligando para fornecedor, porque a Sami faz esse trabalho bastante, ela liga para fornecedor, fica perguntando, né, esmiuçando as pessoas, tentando achar documentação para descobrir onde elas estão. E esse é um trabalho que não cabe num projeto tradicional, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem, que cada vez mais, né, isso vai crescer. E aqui a gente tem várias certificações, né? E o que é legal de pensar sobre isso, né? Alguns já conhecem o LEED, outros já conhecem aqui o GBC, né? Que é uma variação do LEED aqui voltado para o mercado brasileiro. O EL, que está crescendo bastante, que é voltado para a saúde. Tem o Health Building Certificate também. O Aqua, né? O BREEAM e o Living Building Challenge. Independente, tá, dessas certificações crescerem ou até sumirem, eu postarei umas duas aqui, mas eu não vou dizer quais. Independente dessas certificações, né, o que acontecer com elas, esse processo de saber os materiais, o processo de fabricação, extração, ingredientes, esse processo vai só crescer. A gente tem uma série de certificações vindo nesse sentido, né? O EPD, eu diria que é a mais substancial, né, do processo de fabricação, e a ideia é que isso, no projeto de vocês estão trabalhando no projeto, uma hora vocês vão ter esse filtro lá, né, para poder utilizar. E se vocês têm a oportunidade de conversar com fabricantes de materiais, falem isso para eles também, que é importante eles terem uma documentação real, né, e, se possível, conversar com empresas que façam, né, essas análises e, enfim, para realmente ter isso. O Assiri ligou aqui. Encontrei isso na internet sobre façam essas análises e... A Siri é doida, né? Deixa eu tirar aqui de perto. Então é isso. A ideia é que você tenha um processo natural, né, de análise de critérios. Eu quis passar os três principais para vocês aqui e mostrar para vocês como é que está o tempo aí, gente. Deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho. 5h40. Tá mais ou menos no tempo, né? Tá. Então, beleza. Tá. Então são cinco, né, são esses critérios aí que a gente queria passar e a gente acha que é importante você compreender isso, né, linkar com o seu projeto e olhar, né, os filtros sempre quando você for buscar, né, os fabricantes aí de produtos, os produtos que vocês querem utilizar em seus projetos. E a gente acha que isso vai ser um grande propulsionador da sustentabilidade. Então, materiais seria isso e a eficiência energética seria, né, então essa parte de você realmente dominar o processo criativo do projeto com uma base ambiental, porque eu acho que isso só tem tendência assim a crescer e crescer assim no sentido de você trazer projetos melhores, projetos mais assim com mais respaldo, né? E eu acho que essas histórias, quando você conta as histórias dos projetos que você tem, né? Por exemplo, aquele que a gente fez ali, que a gente trabalhou na simulação, ele enriquece muito a proposta, né? Então, a gente, só voltar aqui um pouquinho. Aliás, desculpa, abrir aqui. Quando você pensa, né, num elemento que ele tem, né, essas junções aqui de pensar em algo que, né, traz aí uma eficiência energética e você tem, né, as proteções de brises em áreas específicas, outras a gente está fechando, né, no peitoril da edificação, você justifica o teu design de uma forma muito clara, né? Isso aqui não veio do nada, isso aqui não veio da loucura, né? Isso aqui veio de um processo bem estabelecido, onde você tem, né, as variáveis embutidas no seu projeto e aí a sequência dele, né, transcorre normalmente. Então, a apresentação que eu tinha era basicamente essa. Eu falei um pouquinho rápido, queria ter demorado uns 10 minutinhos aí, mas quando eu engreno, cara, é difícil frear. E é isso aí. Então, aqui a gente tem na iWin, só para vocês verem, tá? Essa página de recursos aqui, tá? Se você digitar lá recursos, deixa eu abrir aqui, só para vocês verem, tá? A gente tem uma série de e-books que vocês podem baixar, tá? Então você coloca aqui o teu e-mail aqui, sei lá, botar Tom aqui, botar contato@iguin, e aí você tem, né, ele abre para você aqui embaixo. Só falta não abrir agora, né? Só porque eu estou falando no meio da live.
Mas geralmente ele abre aqui e aparece todos os e-books aqui embaixo, tá? E daí ele aparece bonitinho, aqui apareceu. Então você pode clicar neles, abrir aqui um e-book sobre interiores sustentáveis, por exemplo, né? Baixa aqui, né? Bastante conteúdo, tem umas 60 páginas esse aqui, eu acho. Né? Só sobre interiores sustentáveis, sobre biofilia, que é um pouco do aspecto daquele projeto que eu acabei de mostrar para vocês. O que a biofilia tem a ver, né, com um projeto legal, né? Enfim, a gente fala sobre evolução humana, né, a biofilia é interessante. Isso é só uma das partes, tá? A gente tem, pô, tem que fazer de volta. Aí não tá legal, tem que melhorar isso aqui. Abrindo aqui, eu vou abrir aqui clicando com o botão direito. A gente tem esse posterzinho sobre projetos sustentáveis. Esse bookzinho aqui saiu no ArcDaily, bastante gente baixou. A gente tem sobre edifícios, enfim, não vou abrir todos aqui para vocês, mas só para vocês verem. Aqui a gente tem uma mapinha sobre o que a gente indica, tá? Quando vocês estão fazendo um novo projeto, o que vocês podem fazer, desde a escolha do lote até passar, né, por ser área urbanizada, pensar na questão da bicicleta, o uso escolar e vai passando aqui no joguinho, né, até você chegar num projeto aqui e atingir o objetivo de algo mais sustentável, tá? Então a gente passa por vários, né, mais de, sei lá, 100 aspectos aí que tornam processos mais sustentáveis, tá? Aqui esse é um dos nossos primeiros e-books, é um dos mais antigos, a gente tem também falando sobre LEED, caso vocês queiram ler mais sobre LEED, está aqui. Aqui sobre concepção de edifícios, eu venho do mercado imobiliário, né, eu trabalhei bastante tempo nessa área, então eu tenho aqui algumas ideias sobre edificações que você pode ter para ter um projeto mais eficiente também. Enfim, a Green é uma empresa que tem um foco, deixa eu desligar aqui. A nossa empresa a Green, ela tem um foco muito nessa parte de realmente embasar um projeto e tornar ele viável na visão de várias pessoas. A sustentabilidade a gente tenta deixá-la o mais implícita possível e não ficar, né, tentando, sei lá, falar bonito, mas trazendo um aspecto realmente lógico, realmente, né, de processo mesmo, desde uma edificação que tem um VGV maior, ela vende por um valor mais caro e a sustentabilidade está implícita nesse processo, assim como o projeto de interiores, que também tem processos sustentáveis implícitos, de análise de iluminação e tudo mais, né? E conforto acústico, térmico, etc. Certificação LEED é a mesma coisa, né? A gente tem esse processo todo aí montado e a gente está disposto a ajudar vocês. Tem o blog também, tá? Eu já estou no jabá aqui, mas o blogzinho tá legal também. Eu já tô, mas é só para mostrar para vocês aqui, que realmente é um conteúdo legal, assim, só clicar aqui, ler aqui sobre paredes verdes, por exemplo. Você clica aqui, aprende sobre paredes verdes. Esse foi um conteúdo que o nosso parceiro Anderson escreveu. Tem aqui uma live que a gente fez com o pessoal de Miami aqui, que a Sami fez, falando sobre paredes verdes. Então, tem todo um aprofundamento em cada um desses artigos que vocês podem ler e se aprofundar e curtir aí, tá bom? É isso, Nossa, gente. Obrigado aí. muito Valeu. legal, Felipe. Sério, adoramos. E o chat Beleza. já tá bombando aqui com perguntas. Ah, tá bom. Vamos lá para a gente poder te liberar aí. É, Vamos lá? o Henrique, ele quer saber se essa questão de um selo normativo de produto, como na linha de alimentos, estaria ligado à união das normas de desempenho. Na verdade, assim, ó, norma de Seria um facili- desempenho, seria um facilitador para as normas de desempenho, desculpa. na verdade, assim, a norma de desempenho, os critérios de sustentabilidade dos materiais, a norma nesse quesito ela é bem básica. Ela só fala assim, tenta fazer aí. Eu juro para você, não quero ser, né, passar muito, mas assim, o que a norma de desempenho fala, eu diria que é muito mais linkada na questão do conforto térmico e conforto lumínico. Por exemplo, eu desenvolvi uma planilha aqui em Excel que pega, né, ela resume toda a norma de desempenho de acordo com sua zona bioclimática, com o nível de desempenho que você quer, que geralmente as pessoas querem atingir um mínimo, né, se tranquilizar em relação ao mínimo. Tem questão de zona bioclimática, tem questão por exemplo, a cidade que você está, e aí você vai ter que atingir, né, um índice de conforto térmico ali. O norma de desempenho fala sobre fator U, tá? Fator U dos materiais, que na grande parte, né, as zonas bioclimáticas mais frias, por exemplo, Curitiba, né, ali no Paraná, geralmente está na zona 1, 2, no máximo 3. São Paulo é zona 3, Florianópolis é zona 3, Rio de Janeiro acho que é zona 5, Brasília é zona 5. Então, assim, vai dar 1 a 8, né? Quanto maior, geralmente vai ficando climas mais quentes. Então, o fator U
quanto menor o fator U, mais a parede, né, ela é mais eficiente na questão da condutividade, né, o frio lá de fora passando para dentro, por isso que Curitiba o fator U é muito importante. Então, a norma de desempenho vai falar fator U menor do que 2,5. E aí você vai ter elementos, deixa eu pegar aqui para vocês, metro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Só um pouquinho. Então, assim, seleção de materiais no quesito da composição sustentável, a norma de desempenho não fala, porque isso está muito mais avançado, isso é algo que vem do futuro. Mas na questão da composição de fator U, por exemplo, aqui, né, que eu estou falando aqui, por exemplo, ó, esse aqui não passaria, né, em Curitiba, por exemplo, uma parede dessa com 9 centímetros, né, 14 total aqui, 2,5 de argamassa, isso não passaria aqui em Curitiba no fator U. Já a capacidade térmica passaria, porque eles pedem acima de 130. Então assim, né, existe fator U e capacidade térmica. Então, são dois fatores que a seleção de materiais apropriada vai sim impactar na norma de desempenho. Mas na questão da composição mesmo, do processo de fabricação e tudo mais, a norma de desempenho não solicita nada ainda, tá? A norma está em revisão, a gente já sabe o que tem ali, né, não tem nada batendo nesse aspecto, mas pode ser que uma terceira revisão tenha alguma coisa já, e deveria. E aí é só falar, ó, sigam, né, materiais com EPDs, por exemplo. Mas quando surgir isso, vai ser uma revolução gigantesca no mercado, vai ser um Deus nos acuda para a indústria, assim como foi para a construção civil no geral, né, que está tentando compreender esses aspectos. Aqui, essa é uma planilha do Inmetro, tá, gente? Vocês podem baixar aqui, é só digitar Inmetro, materiais, transmitância, e aí você tem várias paredes aqui, ó. Então, quanto mais... Aqui, ó, vamos pegar uma parede bem eficiente aqui, ó, uma parede dessa aqui, ó. Aqui, ó, 0,69. Então, ela é uma parede super eficiente para o nome de desempenho e acima de 130, tá? Logicamente que ela fica bastante acima, né, do que é necessário para várias localidades. Não sei se eu consegui responder. Eu acho que sim. Tem mais uma pergunta aqui que apareceu. Na verdade, tem uma chuva de perguntas aqui. O Thomas, ele quer saber, o começo do projeto envolve a escolha de qual base, ou seja, certificado ambiental vai ser escolhido, né? Existe alguma recomendação entre as já recomendadas, entre as certificações, assim, o que você acha das certificações? Acho que é a pergunta dele. Tá, assim, ó, na Green a gente tem 2 cursos sobre LEED, a gente não tem sobre Aqua, a gente não tem sobre nenhum outro. Então eu sou suspeito para falar, tá? Eu gosto bastante do LEED porque é bastante completo, mas eu acho que tem, assim, não existe solução exata, tem que ver conforme o tipo de projeto, realmente. Tem o Edge aí que está vindo também, que é bacana. Tem o Procel Edifica, né, mas é bem mais o Procel Edifica, ele é mais focado em eficiência energética, ele é uma etiquetagem, não chega a ser uma certificação. Ele é mais básico na parte da eficiência energética da edificação, mas ele é muito bacana. Acha, né, também, assim, quando a gente fala em eficiência energética, se for comparar as exigências dele na parte de energia mesmo com o LEED, também é bem diferente, né? Sim, são requisitos mais básicos no geral, assim. Mas ela é super bem embasada e é montada por um pessoal muito fera aqui, que é o pessoal da UFSC, né? O pessoal da UFSC está sempre propulsionando esse mercado cada vez mais. E eu acho assim, compreender o processo é bem interessante, assim como uma base. Compreender a norma de desempenho é o mínimo que você tem que fazer hoje, né? Senão... Então, o que eu queria te pedir, na minha palestra eu falei bastante sobre uma tendência que a gente vê, que é as pessoas realmente perceberem a importância do bem-estar e como os edifícios afetam o bem-estar das pessoas. Dentro desse contexto, e até um pouco dentro da palestra que a Cristi deu, eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre a certificação WELL. A certificação WELL, ela é bem bacana, só que pouca gente conhece, infelizmente. E Sim. queria saber se você podia falar um pouquinho dela para o pessoal conhecer. Gente, assim, a certificação é basicamente um lead com esteroides, assim. Ela tem a base do lead, inclusive os critérios de análise, vários são idênticos ao lead. Só que ela foca mais no bem-estar, né, e na questão do ser humano mesmo dentro de um espaço. Então tem desde questão assim, espaço de trabalho, você está trabalhando num lugar que tem uma comida, um espacinho para você guardar a tua comida. Que tem um espaço para você poder se alimentar com uma comida sem glúten, você tem uma restrição alimentar. O EL, ele entra nessa profundidade, assim. E até no nosso mapinha, desculpa
fazer um jabazinho aqui, mas a gente tem isso aqui. No nosso final de processo, a gente pega muito o EL aqui. Estimula o bom sono dos trabalhadores, né, garantir parâmetros de manutenção, condições nutricionais, condições de exercícios para as pessoas que trabalham em uma edificação, transparência organizacional. Então, assim, tudo isso aqui que a gente fez nesse mapa, ele tem base no LEED e ele tem base no EL. Tá? Então, é dessa forma que a gente está trabalhando também. E o EL, ele teve uma atualização aí no último, faz mais ou menos uns 7 meses que ele teve uma atualização grande, ele se tornou a versão 2. Então, ele é basicamente o LEED com esse foco mais de saúde mesmo. Ele tem os mesmos critérios, assim, de acústica, de eficiência energética, de qualidade interna dos ambientes, qualidade do ar, conforto térmico, tudo isso, até a análise de iluminação que eu mostrei para vocês ali do projeto que a gente fez, o EL pede a mesma coisa. Então, é dessa forma que você, sei lá, se você quiser trabalhar no EL, é basicamente você saber que você vai trabalhar como no LEED, mas você vai ter atribuições a mais e também um custo maior. O EL é mais caro para certificar. Mas assim, eu acho muito interessante o EL, porque eu vejo que nas certificações que a gente tem, né, a gente vê o meio ambiente e o edifício no centro, assim, de todo o processo de decisão. E no EL, todo o processo de decisão é muito baseado nas pessoas, né? Então, acaba Uhum. mudando o foco. Eu acho essa mudança, essa transição muito interessante, porque a gente volta para aquela arquitetura focada de verdade nos usuários e na pessoa e como o ambiente está sendo experimentado pelas pessoas. Sim, a gente aqui na Eglin, a gente é muito mais well, eu diria assim, do que outras certificações, porque a gente está sempre focando no ser humano. Eu não fico falando muito de meio ambiente, assim, porque eu acho que isso é meio básico, assim, sabe? Mas quando você volta para o ser humano, as pessoas, quando você vai passar um benefício para um incorporador, por exemplo, ele pensa, isso tem a ver comigo, sabe? Isso aqui vai me trazer benefício, sabe? As pessoas, né, no geral, elas pensam mais sobre si mesmas. Então, se ela pensa assim, poxa, se eu estou num espaço de trabalho que eu tenho 10 pessoas, cada uma delas ganha 5.000 reais, e se eu posso fazê-las produzirem 10% a mais por ter um espaço bacana, pô, eu faço a conta e vejo, vou gastar X para fazer isso e tanto em 1 ou 2 anos eu recupero esse investimento. Acho que essa é uma grande sacada, assim, de uma certificação como o EL, por exemplo. Sim, porque querendo ou não, você tem aquelas síndromes de edifícios doentes, né? E daí o quanto que você tem de gente faltando e pessoas que acabam tirando licença porque ficaram doentes, assim, dentro do próprio ambiente de trabalho, é surreal. A gente acha que é mentira, mas eu tive essa experiência, assim, eu trabalhava num lugar que, assim, eram as cadeiras era um computador do lado do outro, a gente tinha um espaço, acho que no máximo 20 metros quadrados, com, sei lá, umas 12, 15 pessoas na sala. Então, assim, era muito apertado o espaço, não tinha a ventilação, era um ar-condicionado o tempo inteiro, as janelas eram muito pequenas, todas fechadas, Uhum. veneziana, não dava para ver nada, sabe? E daí eu tive uma dermatite, junto com dermatite eu tive problema, eu tenho alguns problemas respiratórios de rinite, mas daí eu comecei a ter bronquite. Então, assim, eu tive que sair do trabalho, tive que pedir demissão desse lugar que eu estava trabalhando por conta do ambiente em si. E é isso que você falou, se as pessoas começarem a pensar na certificação, principalmente no, assim, tanto as de sustentabilidade quanto o EL, que foca em pessoas, elas vão ver que elas vão estar deixando de se prejudicar adotando medidas mais salubres, né? Exatamente. O que você falou tem a ver comigo também. Eu morei num lugar assim. Eu morava em Balneário Camboriú, né? Eu morei por 1 ano e meio, mais ou menos, lá, nesse apartamento. E esse apartamento, ele era um apartamento bom, apartamento de alto padrão, assim. Só que ele tinha um quarto que ele não batia sol, porque sabe como é que é Balneário, né? Já viu, os prédios são bem altos e eles são bem colados, assim, uns dos outros. E não tinha ventilação. E o ar-condicionado também, enfim, o sistema não estava dos melhores lá. E eu e minha esposa, a gente ficou com problemas respiratórios. Então, assim, você pensa que vamos dizer assim, você tem um trabalho que você vai trabalhar, né? Você gasta um tempo para chegar nesse trabalho. Lá em Balneário eu demorava 5 minutos para chegar no escritório, então eu tinha esse tempo a mais para chegar, né, para viver e fazer, sair com minha filha na praia, qualquer coisa do tipo. Mas
quando você é prejudicado na saúde, esses, sei lá, essas 8 horas que eu tinha livre, sei lá, alguma coisa assim que, né, que você ganha, essas horinhas a mais, elas são altamente prejudicadas porque você dorme mal, você tá sempre irritado, você tá sempre cansado, né? Então, e esse foi um dos motivos um pouco que eu saí de lá, assim, e fui montar meu escritório também. Então, olha, os dois têm um... Estamos aqui talvez porque, porque participamos de edificações aí, né, que Sem não são dúvida, lá aquelas coisas. sem dúvida. E a gente fica 90% do tempo dentro de ambientes, né, fechados. Sim. E a gente Não, nem, e pode a falar, gente desculpa. não, e esse 90% eu acho que ainda é um chute básico, assim, porque, por exemplo, eu que faço home office, eu mal saio de casa, tem dia que eu nem saio de casa, eu fico o tempo inteiro dentro de casa. Então, assim, Uhum. a gente tem que começar a avaliar um pouco mais o impacto do que a gente projeta nas pessoas, não só no entorno, mas nas pessoas que estão dentro mesmo. Exatamente. Não, e assim, só falando sobre conforto térmico, né? Tem uma tabela que eu sempre uso em apresentação, assim, não trouxe dessa vez, mas se você tem um ambiente que está no nível, né, de temperatura adequado, né, tem 10 pessoas no espaço, elas estão produzindo como 10 pessoas. Mas se você sobe 6 graus a temperatura, você tem 6 pessoas trabalhando. Você já não tem mais 10. Então a produtividade cai nesse nível, assim. E a gente está falando só sobre conforto térmico, não estamos falando sobre qualidade do ar, não estamos falando sobre nada disso, nem iluminação, nem nada. E a questão que você falou de janela pequena, né? Você tem que olhar para fora e ver o céu de vez em quando. Você tem que olhar a pessoa passando, tem que olhar um pouco do verde. Ai, Isso você tem ajuda você noção, pelo menos, né? para você se manter conectado com o dia, né? Eu trabalhei também no escritório, ele não era assim, desse jeito, mas a janela era assim, a gente não tinha tanto contato com a parte externa também, porque era muito projeto, era aquele mundo do mercado imobiliário lá, todo mundo fazendo um monte de projeto ao mesmo tempo, então, assim, não tinha muito tempo de sair e tudo mais, né? Mas a própria janela, né? Até eu estava falando do vidro, né? Que a certificação EL, ela fala sobre 40% pelo menos de transmitância luminosa do vidro. Então, assim, né, abaixo disso começa a ficar aquele vidro muito esverdeado, muito bronze ou muito azul, e você começa a ter uma coloração estranha lá de fora. E aí você começa a ter também ao longo do tempo da sua vida ali, a sua saúde se prejudica, porque você não está vendo a realidade, sabe? O ritmo circadiano, o teu corpo tem que saber que são 3 horas da tarde. Né? Imagina assim, você tem um ritmo biológico da tua vida, você evoluiu como ser humano por, sei lá, 200 mil anos, vamos dizer assim, o mais recente, 200 mil anos. A gente está evoluindo por milhões de anos, com o sol batendo na nossa cara, né, com a noite, enfim, anoitecendo, e aí a gente aprende a construir, a gente fala, não, isso aí não importa, vamos fazer tudo diferente, vamos fechar tudo, não precisa olhar para fora, tá tudo certo, a energia elétrica está aí, a energia elétrica está aí faz 200 anos, e a gente ignora todo o ciclo biológico da nossa evolução para, né, enfim, por causa de edificações. A gente esquece de como fazer a arquitetura da forma certa, porque agora tem energia elétrica, então não precisa mais de iluminação natural, e agora a gente vai descobrindo, né, é o preço do progresso, né? Agora a gente descobre que a gente fez errado e tem que voltar, e essas estratégias que a gente passa trazem isso para todo mundo, né? Sim, sem dúvida. O Thomas, ele perguntou aqui, qual que é a sua opinião sobre a utilização de vidros geradores de energia? Minha pesquisa superficial diz que não tem compensado. Eu acho que é uma tecnologia que vai evoluir, né? É, assim, vamos dizer assim, placa fotovoltaica tem aquela eficiência de 16, já está chegando a 17% aí, né? Então a conta está fechando. Esse tipo de vidro ele vai ter que ter um processo de evolução e que não sei se vai compensar, porque eu acho que talvez as placas fotovoltaicas, enfim, elas se tornem tão eficientes no futuro que, sei lá, não compense, né? Eu acho que cada indústria vai ter seu processo e algumas vão prosperar e outras vão morrer, né? As placas fotovoltaicas atingiram um nível que o pessoal falou, pô, tá valendo a pena, vamos tocar ficha nisso, mas pode ter, né? Enfim, eu acho que são tecnologias super interessantes, né? Imagina se você tem vários materiais na sua fachada que pode, né, gerar energia, legal, mas a conta tem que fechar, né? Isso vai ser sempre a questão principal. Tem mais uma pergunta também do Thomas. Ele queria saber se esse conteúdo da Ugreen tem em inglês também. O Thomas, ele está nos Estados Unidos, né? E ele quer Tá?
para um proprietário de terreno em San Diego. Ele queria saber se tem algum material em inglês. Material em inglês, não. A gente não tem. A Sami fica insistindo para a gente fazer isso, mas primeiro você tem que fazer a lição de casa aqui no Brasil, né? Eu acho que nos Estados Unidos tem bastante material complementar de outros lugares, de repente dá para buscar, né? Ou, sei lá, pegar o material nosso ali do que a gente tem escrito e traduzir, né? Também talvez seja uma ideia. Aí depois, em contato com o Felipe, e vende a tradução. Pega lá, tudo disponível, cara. A gente acredita muito na transparência, assim, não digo total, né? A gente não vai mostrar a contabilidade da empresa para ninguém, mas a ideia é mostrar o máximo de informações possíveis para todo mundo poder usufruir, porque a gente acha que esse processo educacional assim, a gente cresceu muito como empresa pela educação, trazendo coisas legais para as pessoas, educando, porque a gente fala, eu falo bastante sobre isso, né? A gente tem alunos hoje na eGreen que compraram um curso ontem e que elas estão com a gente vendo conteúdos faz 3 anos. E elas estão evoluindo aos pouquinhos com a gente. Cada um no seu tempo, a gente tem, sei lá, 15 mil pessoas na lista de e-mail hoje, né, uns 17 no Instagram, e cada uma delas tem seu processo de compreender, né, por que isso é tão importante. E é um processo longo de educação, não dá para, né, ser algo tão brusco. Então, é isso. Vamos ter alguma pergunta. Pega, eu preciso almoçar, cara. Tô brincando, pode perguntar à vontade. O Thomas se deparou com uma regra de não poder ser reutilizado greywater para nada além de irrigação em projeto. Você tem uma dica de reutilização desse recurso? Na verdade, assim, o Grey Water, ele tem variações dependendo do estado, tá? Então, a ideia é que você verifique exatamente quais são os padrões que sua cidade exige, porque tem pequenas variações mesmo, como você falou, né? Algumas utilizam para mais coisas, enfim, vaso sanitário e tudo mais, mas algumas é só irrigação mesmo. Então, não tem jeito, a gente sempre fala, antes do lead, vem a lei, né? Então você tem que, por mais que a lei seja às vezes um retrocesso, você tem que atender a lei. E tem vários estados, inclusive aqui nos Estados Unidos, cara, que eu ouvi dizer que estavam proibindo a certificação NID porque eles estavam batendo um pouco contra leis aí. Mas faz tempo que eu vi isso, não sei mais como que está aí. Sobre as perguntas do Thomas acabaram. Thomas, beleza. Pergunta lá no e-mail qualquer coisa. Eu acho que não tem mais nenhuma aqui. Então, Felipe, muito obrigada pela sua participação hoje na semana. Foi realmente uma honra, assim, ter você, ainda mais sabendo da sua correria aí, sabendo que é isso. sabendo que você está em Las Vegas. Obrigada por ter arrumado um tempinho aí. Nós ficamos muito felizes. Mas, cara, não, eu só falar uma coisa. Eu tô em Las Vegas, beleza, mas eu sou tipo um nerdzinho em Las Vegas, entendeu? Eu tô sem minha família aqui, eu fico meio andando, assim, entrando em loja de computador, umas coisas assim, sabe? Tipo, não, né? Se a minha esposa estiver assistindo, aí ela vai ficar feliz de ouvir isso. Não, mas muito obrigada mesmo. Eu queria pedir para você deixar um recado para o pessoal que está assistindo de casa, um recado final, uma dica para quem está querendo se renovar, se inovar dentro da profissão, sabe? Enfim, teve gente que concluiu sendo coach, teve gente que concluiu fazendo jabá, teve gente que concluiu de todo jeito, e agora eu vou deixar aí para você fechar a sua palestra com essa dica do jeito que você quiser. Tá bom, gente, beleza. Ó, a gente sabe que o mercado não tá fácil, a gente sabe que, por exemplo, eu quando me formei em 2005, né? Já faz um tempinho aí. E eu me formei numa fase que começou a ficar bom em 2007. Daí o mercado imobiliário deu uma boa crescida, daí eu entrei e cresci muito nessa parte em 2007, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade, inclusive muitos colegas meus não tiveram essa oportunidade. E eu saí, né, apesar dessa experiência, eu saí em 2014, né, eu estava fazendo, 2015, desculpa, e fui montar um escritório de arquitetura tradicional e depois a gente montou a Green como um processo de diferenciação de marca de escritório de arquitetura. Então eu sempre quis ter um escritório totalmente transparente, passar para todo mundo o máximo de transparência possível. E eu acho assim que o que eu mais aprendi em todo esse processo é que você precisa se diferenciar. Se é por ser um mega especialista em BIM, se é por ser um mega especialista em sustentabilidade, o principal é se diferenciar. Eu acho que se você puder se diferenciar fazendo algo que é muito bom para os outros,
A questão sustentável, a gente é um trabalho super positivo, a gente trabalha com pessoas é só positividade, assim, não tem gente, né, que está perdendo uma casa, que está levando um processo, né, é uma coisa super positiva. A arquitetura é uma arte positiva, digamos assim, e a sustentabilidade eu acho que é acima disso, né, e eu acho que micro especializações, se você consegue fazer isso, né, assim como muitas pessoas aí estão nessa área para ser especialistas em BIM, eu consegui passar um pouco do aspecto da sustentabilidade, eu acho que é isso, assim, busquem se diferenciar. É muito mais difícil ser melhor que todo mundo do que você ser diferente. Então, seja diferente, sabe? Eu vejo pessoas diferentes, a Mariana eu vejo que é uma pessoa diferente. A Mariana, você se formou em que ano? Eu me formei em 2016, eu peguei o diploma. Nossa, sou muito velho, cara. Que droga, não tinha ter perguntado isso. Mas é isso. Tipo, mas é isso, assim. Tipo, você está se diferenciando, sabe? Você é uma pessoa que tem essa mentalização de ser diferente. Cara, não se coloque numa situação de conforto, vai para cima. Tem cara, o mundo, É, apesar dele querer parecer, ele é muito abundante, ele tem oportunidades em todos os lugares. sobre essa questão que você falou de se especializar, por exemplo, uma das coisas que eu fiz, assim, porque já na faculdade, quando eu estava fazendo, o mercado já estava entrando numa crise, né? Então, na própria faculdade, eu já falei, nossa, ferrou. Se eu não começar a nadar agora, eu quando me formar vou morrer afogada de uma vez. Então, assim, na própria faculdade eu fui fazer, procurei fazer outras especializações, assim, que eram possíveis fazer paralelas. Então, eu fiz o curso de Lead GA, peguei minha certificação como Lead GA, eu fui atrás de fazer cursos relacionados a essa área de BIM, que é onde eu acabei me encontrando, assim, e por aí vai, sabe? É o que o Felipe falou, você tem um mundo abundante, só que você tem que ter boa vontade de explorar. Não adianta ficar sentado no mesmo lugar, de braço cruzado, falando, mundo superabundante, venha. Exatamente. Tem que criar processos, né, cara? Porque isso dá uma outra live, né? Mas a gente tem um processo muito claro, né, Green, de captação de pessoas, de educação muito clara, de humanidade, porque o online, muita gente acha online, mas tem que ser humano. Se você for só online, hoje não é mais diferencial. Tem que ser online e trazer humanidade no processo. E aí a gente aproxima as pessoas e a gente vende alguns cursos, né, que paga, digamos, que as contas básicas, a gente faz consultorias também, que daí, né, aumenta mais o fluxo de caixa. E tem projetos também que a gente faz, né? A gente está hoje numa fase bastante cansativa, assim, tem bastante ação, mas pouco braço, assim. A gente está quase que eu falo que a gente hoje, na nossa empresa, é um polvinho com vários braços pequenos, assim, não são braços grandes, sabe? Mas é excitante, assim, cada projeto novo é altamente excitante, a gente curte muito o que a gente está fazendo, então a gente vai crescer esses bracinhos durante o próximo ano e buscando sempre esses diferenciais que a gente, né, tenta desenvolver cada vez mais. E vocês podem fazer a mesma coisa. É bacana, Beleza? e valeu. Valeu, obrigado a vocês aí. Antes da gente fechar, gente, de novo os avisos, tá? Ah, deixa eu falar um aviso, tá? Só rapidinho, desculpa. O Acesso Ouro, eu vou estar dando um curso lá sobre simulação de painéis fotovoltaicos, tá? É um curso curtinho, mas que dá um benefício gigante, assim. Quem assiste aprende a fazer por tabela, tá? Você vai poder, se você não quiser simular, você vai ter como fazer, e se você quiser simular, a gente passa o software gratuito para você simular. Então é bem bacana para vocês saber exatamente o dimensionamento para essa parte de energia renovável. Felipe já entrou na veia no aviso que eu ia dar, acesso Beleza? ouro. Hoje é a última chance de vocês comprarem. Amanhã, às 11 da noite, vai fechar o carrinho. Então, por favor, aproveitem. Ó. O Felipe já deu a dica, falou que só o curso dele praticamente já vale o acesso ouro. Além do benefício que o Felipe conseguiu agregar para a gente, justamente por ele ter essa transparência como parte da Ugreen, tem outros profissionais que também disponibilizaram possibilidades, né, de vocês tirarem dúvidas e aproveitarem da expertise que eles foram adquirindo. Então, o Décio vai dar ali um tira-dúvida, o Décio da Foster Partners vai fazer um bate-papo aí com vocês, que são exclusivos do Acesso Ouro. Tem todas as palestras gravadas, então você vai poder rever tudo isso. A gente tem o grupo de WhatsApp, o certificado de 20 horas, as palestras das outras semanas, então 4 palestras da primeira semana, 4 palestras da segunda semana. Tá valendo muito a pena, gente, o valor realmente é simbólico, assim, é mais barato do que uma pizza você parcelando em 12 vezes.
e a gente não vai disponibilizar isso de novo, sabe? Então, aproveitem agora, é a última chance, amanhã vai fechar, e eu não quero que você se arrependa, tá bom? Além disso, não esqueçam de participar das campanhas que a gente lançou no Insta, das campanhas de interação com a gente já está quase fechando a semana, então são as últimas horas aí para você estar participando conosco. E não esqueçam de votar lá na palestra do Tiago, votar, contribuir lá com a pesquisa do Adriano, e ajudar na divulgação da música da Kézia. A gente compartilhou o link aqui no YouTube, aquela música do Processo BIM. Então, dê uma força para a galera, esse que é o sentido de comunidade, esse que é o sentido de colaboração. E você que está querendo se inteirar pelo mundo BIM, começa mudando essa mentalidade, beleza? Amanhã a gente começa às 10 da manhã com a palestra do Arthur, e daí logo em seguida já é o fechamento, tá bom? Então, 10 da manhã a gente está esperando vocês, o Arthur vai estar falando direto da Austrália, por isso que esse horário meio diferente, por isso que vai ser tão cedo assim. Eu também não vejo a hora de tirar férias de vocês, brincadeira. Também não vejo a hora de descansar, mas vale a pena o esforço. As dicas que ele vai compartilhar amanhã são super preciosas para você que está querendo implementar novos processos dentro do seu escritório, dentro da sua construtora, ou até mesmo dentro da sua própria vida, tá? Vale a pena, não percam, 10 horas da manhã a gente vai estar aqui esperando vocês. Beijão!